Gente, boa tarde, bem-vindos. A gente está aqui para gravar mais uma edição do Projeto Respirar, a terceira edição, 3 anos já celebrando essa capacidade de estarmos juntos, repensando e divulgando doenças raras respiratórias, tá? Essa é uma iniciativa da Casa Hunter, que conta com o apoio da Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, a FEBRA Raras, né? E também da ASBAG, que é a Associação Brasileira de Asma Grave. Eu gostaria muito de, antes de iniciar as perguntas, né, de agradecer os nossos patrocinadores dessa terceira edição, que são Bayer, GSK, Philips e Vertex. E, feitas as apresentações, os agradecimentos, a gente vai agora para os nossos convidados. Antes de dar a palavra a eles, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Ariadne Guimarães, eu sou Relações Institucionais da Casa Hunter, eu trabalho há 5 anos aqui na Casa Hunter, e ao meu lado nós temos pessoas muito, muito queridas, né? Algumas, inclusive, já conhecidas há algum tempo. Bem-vindo, Dr. Paulo Feitosa, é um prazer recebê-lo. Eu gostaria, por favor, de solicitar que o senhor se apresentasse, para que todo mundo possa conhecer um pouco mais desse advogado das causas das doenças raras. Ok, para mim é um prazer imenso estar aqui. Sempre é muito bom falar alguma coisa para a Casa Hunter. E, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar o trabalho de vocês. Fantástico. Eu costumo dizer que o trabalho da Casa Hunter é emocionante. Bem, eu sou Paulo Feitosa, eu sou pneumologista, eu sou chefe da unidade de pneumologia do Hospital Regional da Asa Norte e sou supervisor da residência de pneumologia também do mesmo hospital. Eu fui coordenador da pneumologia aqui no Distrito Federal por mais de 11 anos, coordenador geral, e eu sou o criador da Doenças Raras da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia. É uma coisa que eu me sinto orgulhoso de ter colaborado, para ter feito, e a gente ter essa mudança da visão, essa particularidade que as doenças raras precisam, né? E, nesse momento, eu sou o coordenador eleito, né? Eu já fui coordenador uma vez e vou ser coordenador novamente, esse novo mandato começando a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Super obrigada, doutor Paulo. Uma honra contar de novo com o senhor aqui. Eu gostaria agora de dar uma boa tarde especial para minha amiga Mércia Salzman. Por favor, caríssima, ser presente. Boa tarde a todos. Desculpem a voz rouca, mas, assim, eu não quis deixar de participar por esse motivo, então eu peço a paciência de vocês. E gostaria de agradecer essa oportunidade, né, criada pela Casa Hunter, de nós, enquanto pacientes, podermos participar dessa iniciativa. Meu nome é Mércia Salzman, eu tenho 63 anos, eu moro em Belo Horizonte e sou portadora de, eu gosto sempre de ler porque o nome é tão grande, hipertensão arterial pulmonar tromboembólica crônica não inoperável, HPTEC. Eu sou portadora de HPTEC. Eu fui diagnosticada em outubro de 2015. Bem-vindo. Bem, depois da gente ouvir essa mineira, a gente vai pular e vai aí para o Distrito Federal. Seja bem-vinda, Amanda. Prazer ter você aqui. Você poderia se apresentar, por favor? Olá, boa tarde. Sou muito grata pelo convite da Casa Hunter, do Dr. Paulo, que é meu médico, que me acompanhou desde quando era criança. Meu nome é Amanda, sou portadora da síndrome de Cartagena, ou conhecida como discinesia ciliar primária, que é uma doença congênita, né? E eu sou formada em farmácia pela Universidade de Brasília, e o que me inspirou, né, ir para a área de saúde foi justamente a minha situação de saúde e a inspiração do meu próprio médico. É isso, muito obrigada. Que bacana! Seja bem-vinda, Amanda. É um prazer ter você aqui conosco, né? E agora a gente vai de novo soltar de região para região e a gente vem aqui para... né? Leonardo, seja bem-vindo. Um prazer ter você aqui conosco. Por favor, se apresente. Olá, boa tarde. Primeiramente, também gostaria de agradecer pelo convite, né? Dizer que é uma honra estar participando aqui com vocês. Meu nome é Leonardo, né? Sou aqui de Araraquara, interior de São Paulo. Atualmente eu estou com 35 anos e recebi o diagnóstico de fibrose cística com 1 ano de idade, em 1988, através do teste do suor.
Desde então, né, quando eu recebi o diagnóstico, fui encaminhado ao Instituto da Criança, acompanhado pela doutora Fabiola, e após os 18, encaminhado para o HC, o qual acompanho com o Dr. Rodrigo Atanásio e a doutora Samia Rached. Apesar do início nebuloso, né, e com baixa expectativa de chegar à vida adulta, quando nós recebemos o diagnóstico, né, meus pais, eles foram os verdadeiros heróis na minha vida, né? Eles conseguiram me dar uma saúde bastante equilibrada dentro das condições e possibilidades daquela época, 1988. Contudo, né, depois de ter uma vida bem equilibrada, assim, com aquelas condições que nós tínhamos, a partir dos 28 anos, as crises e internações vieram à tona, necessitando ao menos 2 vezes ao ano, e foram 12 internações até aqui, sendo a última mais difícil em outubro, passado ao qual passei por 42 dias internado e saí dependendo de oxigênio, encaminhado para a fila de transplante. Mas em fevereiro desse ano, recebi um milagre e comecei o uso do modulador, do Trikafta. Tive minha vida completamente transformada. Um sentimento de liberdade dos principais sintomas da doença. Em especial, posso destacar a redução significativa na produção de secreção, a melhora na saturação basal, que subiu de 85 para 97, frequência cardíaca, que era sempre muito alta, né, mesmo sem esforço, e foi normalizada. E o ganho de peso de 12 quilos em apenas 3 meses. Uau, é sempre muito emocionante a gente ver um paciente dando a virada assim. Seja bem-vindo, Leonardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Pois é, doutor Paulo, nem todo mundo que está aqui nos assistindo sabe o que é HPTEC, ouviu falar em DCP e muito menos da FC. Se não puder, antes da gente começar, e falar um pouquinho sobre o que é essas doenças e o impacto que elas podem ter na vida dos pacientes, eu agradeço muito. Ok, vamos lá. A hipertensão arterial pulmonar tromboembólica, ela é uma doença relativamente rara, né, e muitas vezes não diagnosticada por falta de atenção de alguns colegas, né? Hoje, quando a gente tem acidentes tromboembólicos, a gente tem obrigação de fiscalizar se isso teve resolução. Então, você pode ter trombos residuais na circulação pulmonar, e esses trombos podem prejudicar e provocar hipertensão pulmonar ou não. A primeira coisa que a gente vai ver é se esses trombos eles podem ser retirados cirurgicamente. E tem trombos realmente que são muito grandes, né? Outros nem tanto. Essa retirada cirúrgica chama-se trombectomia ou tromboendoarterectomia. A trombectomia no estágio mais agudo e a tromboendoarterectomia no estado mais crônico, né? Quando isso não pode ser feito e a pessoa desenvolve hipertensão arterial pulmonar, essa paciente precisa de um cuidado especial, precisa de um acompanhamento especial. Nós temos remédios dados exatamente para isso, e a gente precisa controlar muito bem essa paciente. É necessário que ela faça cateterismo para um diagnóstico preciso, né? E, a partir daí, ela passa a ter um acompanhamento crônico, um acompanhamento vai ser permanente, né? A resposta ao medicamento é muito importante de ser acompanhada, né? E vai ser uma paciente que precisa de um ambulatório especializado. Essa é uma das questões que a gente bate muito na tecla, né? Eu criei o primeiro ambulatório de doenças raras pulmonares, sinto muito orgulhoso disso, mas eu dizia, olha, as doenças raras precisam de visão diferente, né? No caso da hipertensão arterial pulmonar tromboembólica, o próprio grupo que faz hipertensão pulmonar tem feito isso muito bem feito, muito bem controlado. As doenças, as discinesias ciliares primárias, né, ou a discinesia ciliar só, e a principal representante dessa doença é exatamente o que a Amanda tem, a síndrome de Cartagena. A síndrome de Cartagena é uma doença congênita, como ela disse, né? E olha como são as coisas. Todo aparelho respiratório, ele é coberto por cílios. Ele é todo ciliado, né? Forma um tapete, como se fosse um gramado microscópico. E esses cílios, eles funcionam como escada rolante e são extremamente efetivos nesse papel que eles fazem. Então, existe uma produção fisiológica de secreção no pulmão
e esses cílios conseguem retirar essa produção fisiológica sem problemas, e é um grande elemento na defesa inespecífica do pulmão. Quando se tem discinesia, significa um movimento errado do cílio. No caso da síndrome de Cartagena, né, você nasce sem, na microestrutura desses túbulozinhos dos cílios, sem uma proteína chamada dineína. Isso faz com que esse movimento, que é sincronizado, que é muito bem feito, fique exatamente o contrário. Fique mal feito, acumula-se secreção, o acúmulo de secreção provoca infecção de repetição, e isso provoca as bronquiectasias. A síndrome ela é instituída por bronquiectasias, sinusite crônica, porque a via aérea superior também é cheia de cílios, né? E uma coisa importante que muitas vezes favorece o diagnóstico, que é uma coisa que a gente chama de destocardia. O coração é do lado direito. Então, isso pode chamar a atenção até na fase de criança, né, para que essa pessoa possa ter síndrome de Cartagena e tomar providências o mais cedo possível. Como toda cinesia ciliar, são doenças de difícil tratamento, ela também é acompanhada por esterilidade masculina e feminina, né? Isso a gente tem que explicar bem ao paciente, porque na mulher, lá na trompa de Falópio, ela também é ciliada, e esses cílios também vão estar defeituosos. Então, ela não consegue levar o óvulo até o útero, porque esses cílios estão defeituosos. Né? O cílio que carrega o espermatozoide, ele também pode ter problema, é uma síndrome específica, chama síndrome de Young, né? Mas nós podemos ter em várias doenças, cinesias ciliares, alterações também em epidídimo e outros locais que termina provocando aí a falta de condição de ter filhos. E por último, a fibrose cística. A fibrose cística é uma doença que nos últimos 20 anos teve um aumento muito grande de estudos, de trabalho, né? Eu sempre digo aos meus residentes que a fibrose cística tem uma fisiopatologia muito bonita, porque a alteração em uma enzima, e essa enzima é responsável pelo transporte de cloro, né? A alteração dessa enzima, que é a enzima específica da fibrose cística, promove a permanência do cloro, que é um elemento eletronegativo dentro da célula, e ela é compensada pela entrada de sódio. Quando você tira o sódio de uma secreção, você desidrata a secreção porque ela puxa água. Isso faz com que a secreção não consiga ser eliminada, aconteçam infecções e bronquiectasia de repetição. Eu já tenho algum tempo de estrada e eu vi a fibrose cística se desenvolver. Quando eu era residente, não existia paciente fibrótico adulto, né? A gente está aí vendo o paciente fibrose cística adulto, né? Com o teste genético, a gente passou a descobrir bem mais, isso facilitou, mas a fisioterapia, a avaliação multidisciplinar da doença contribuiu muito, né? Logicamente que as lutas das associações de fibrose cística, eu fui coordenador aqui durante 11 anos, a fibrose cística, ela dava muito trabalho, entre aspas, as associações ficavam em cima, né, pelos remédios, pela garantia dos remédios. Isso foi uma coisa importante também, que ajudou, né, que a gente terminasse intervindo favoravelmente na vida, na qualidade de vida desses pacientes. Gente, não sei quanto a vocês, mas isso aí foi uma aula, né? Quase que eu preciso, gente, parar, pegar o caderninho, fazer umas anotações. Super obrigada, doutor Paulo, assim, foi um belíssimo resumo de 3 patologias. Tem algumas coisas em comum aqui, o Léo e a Amanda já viram, né? Entre essas 2 patologias, não foi à toa que a gente botou essas 2 juntas nessa mesa. Mas eu quero dirigir essa primeira pergunta aqui para a Mércia, né? Mércia, dependendo do tipo e do estágio da hipertensão pulmonar, né? Você tem a HPTEC, né? Mas a gente sabe, dependendo do tipo de hipertensão, ela pode ser uma doença de alto impacto na vida do paciente, né? Vou contar para a gente um pouco do que foi receber esse diagnóstico, né, HPV na sua vida, e como você está hoje. Só para fazer um resumo, então eu fiz uma esplenectomia em 2014. Um ano depois eu tive o diagnóstico, então manifestou inicialmente com cansaço
E esse cansaço é por falta de atividade física. Então, realmente, o diagnóstico, ele demorou um pouco, foi o que o doutor Paulo falou. E, assim, a doença, ela é rápida e agressiva. Então, assim, em 3 meses, eu já estava sem condição de desenvolver as minhas atividades diárias, de preparar alimentação, me locomover dentro de casa. E, assim, rapidamente eu fiquei acamada. E aí eu precisei de um cuidador, porque eu não tinha condições de tomar banho, lavar cabelo, me enxugar, trocar roupa. Então, assim, foi um momento difícil, mas logo que o pneumologista fez o diagnóstico, nós tentamos um medicamento alternativo, mas, assim, não trouxe resultado. E aí eu fui medicada com o Riociguat, e, assim, 3 meses depois que eu comecei a fazer uso do medicamento, naquela progressão, eu fui recuperando. E hoje, eu considero assim, eu tenho uma vida quase normal. Só lembrando que em 2019, o meu quadro veio estável, 2016, 17, 18, quando foi 19, eu tive uma recaída, tive uma hemorragia digestiva, e aí passei por 3 internações, uma inclusive de 42 dias, e nesse momento eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira angioplastia pulmonar. E assim que eu restabeleci, eu fui até Salvador, e com o Dr. Fábio Solano, e fiz mais 3 angioplastias. Então, o que eu posso dizer que hoje eu tenho uma vida quase normal, mas faço ainda o uso do Riociguat. Ele é me ofertado pelo governo do estado, né? Eu pego na farmácia, e quando esse medicamento não é disponibilizado, aí tem que ser por meio de judicial, com alvará, com orçamentos, compra, isso demanda um tempo. É pela guerra, então, né? assim, Oi? É quase uma guerra, né, Mércia? É quase uma guerra, Mas, assim, eu, conforme, do mesmo jeito da Amanda, eu só tenho que agradecer a Deus, porque eu sei que Ele tem um propósito na minha vida, e eu sou uma sobrevivente. É o que eu disse na reunião da Conitec. O Riociguat foi para mim, me proporcionou uma sobrevida para que eu pudesse, então, me submeter às angioplastias. Não é fácil para a gente conviver, né, com uma enfermidade que limita. Eu era um profissional, atuava normalmente, inclusive tinha feito um curso de pós-graduação, estava atuando na neuropsicologia, e de repente eu tive que parar a vida toda em função de um problema de saúde. Mas, enfim, estou aqui viva e feliz. Amanda, hoje, como é que é o seu dia a dia com a discinesia ciliar primária, né? Como é que é a jornada do paciente com DCP? É meio complicado eu falar hoje sem falar um pouco de antes, né? Então, assim, eu, desde que eu me entendo por gente, eu lido com essa doença, afinal de contas, ela é uma doença congênita, então, a gente nasce com essa doença, ela é uma alteração realmente no cromossomo, e isso afeta toda a morfologia, certo? Então, desde criança, né, eu já nasci com pneumonia, fui diagnosticada com pneumonia aguda, com anemia, nasci no interior, e aí lá não tinha recurso nenhum. Então, meu pai teve uma ajuda e conseguiu vir para Brasília de táxi aéreo, aqueles aviões pequenininhos, veio para cá e fui, né, parar direto no hospital e tudo mais. E lá eles diagnosticaram, porque no interior não tinha diagnosticado nada. E aí eu já fui tratada ali, mas ninguém sabia direito o que eu tinha. E com o tempo, né, foi passando de médico em médico, e aí me indicaram para o Dr. Paulo Feitosa, que me diagnosticou com síndrome de Cartagena, cinesia ciliar primária, de acordo com o meu quadro clínico.
certo? Então, eu tenho todos os órgãos invertidos, o coração do lado direito é como se fosse diante do espelho mesmo. E, além disso, isso também prejudicou a formação dos meus órgãos, então eu tenho uma formação também. Não é à toa que eu uso marca-passo cardíaco, né? O meu coração bate fraco, e eu nasci com átrio só, tive que operar com 10 meses para, né, ajustar o coração. Tá? E aí, só que eu tive que, com 6 anos, ter o implante do marca-passo. E a parte pulmonar, né, é a que mais exige cuidados, porque o marca-passo ele já consegue sustentar a parte cardíaca, no geral, e muitas vezes eu tenho só que ficar analisando, reavaliando se está tudo bem. A parte pulmonar que exige mais cuidados mesmo. E aí, hoje, a minha vida, eu me adaptei bastante, né? Graças a Deus, eu levo uma vida praticamente normal. Quem me vê, simplesmente, não me conhece, por detalhes, acha que não tem nada, né? Tá tudo certo. E porque não é uma doença visível, né? É algo interno. Então, para mim, quando eu vou contar minha história para alguém, as pessoas ficam chocadas. Falam assim, meu Deus, como assim? Né? E eu aqui reclamando da vida. E assim, eu sou muito grata, porque tudo tem um propósito. Eu creio que se hoje eu estou aqui, é por um propósito. E tudo me encaminhou, né, hoje a ser um profissional de saúde também. Então, eu acho isso muito interessante. Hoje a minha vida é muito assim, próximo do normal. Eu tenho que, sim, sempre buscar tratamento, né? Quando eu tenho alguma crise, eu entro em contato com o meu médico. Eu tenho que tomar medicações, certo? Então, eu tomo broncodilatadores de curta duração e de longa duração, para falar de uma forma mais leiga, né? Então, são medicamentos para ajudar na função respiratória, certo? Então, eu uso o Aerolin, né? Que é o de curta duração, o Seretide, que é de longa duração, e também eu uso o Flumoxil, então acetilcisteína, que é o genérico, né? Que também ajuda aí na expectoração, né? Dessa secreção que muitas vezes eu não consigo. Então, eu preciso de medicamentos para expectorar. E algo que eu fiz no passado, que foi fisioterapia respiratória, e vou voltar a fazer, também ajuda bastante para jogar a secreção para fora e eu ter uma qualidade de vida melhor. Eu antigamente tinha pneumonia de repetição, tinha bronquiectasia, continuo tendo, bronquiectasia, e tinha crises muito piores, certo? E com o tratamento com o Dr. Paulo, eu fui melhorando cada vez mais, e hoje em dia eu tenho que mais realmente dominar, às vezes, quando acontece alguma crise. É isso. Perfeito. Nota-se que ela fez farmácia, né, doutor Paulo? Claro. É só um ela detalhe. é minha paciente há 20 anos. Né? A primeira dela foi em abril de 2002. Viu o bebê, né, doutor Paulo? Literalmente. Ela chegou com 9 anos, né? E aí eu queria passar para outro batalhador aqui, para o Léo. Léo, eu costumo brincar que no mundo das raras, a FC é uma das mais conhecidas, né? Isso não implica, o fato de ser conhecida, por um lado é bom, sinal de que a doença, até porque está no teste do pezinho, tem uma série de facilitadores do diagnóstico, que é uma das coisas difíceis no mundo das doenças raras, mas não quer dizer que a batalha seja fácil, muito pelo contrário. Me conta um pouco aí de como você está. Legal. Realmente, a fibrose cística ela evoluiu bastante, né, como colocado pelo Dr. Paulo. Porque antigamente, quando eu tive o diagnóstico, ainda não era rastreada pelo teste do pezinho, né? Então, assim, são vários os desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Eu costumo até dizer que são as pequenas batalhas, né, que constroem grandes campeões. E quem vive com uma doença rara sabe que cada dia que a gente passa é uma vitória conquistada. Então, a gente sempre novos desafios. É difícil comparar a nossa vida com uma vida de uma pessoa que não tem um diagnóstico de uma doença rara, uma doença que seja, né? A gente sabe dos nossos enfrentamentos e, sem sombra de dúvida, assim, o que eu posso destacar como o maior desafio para mim hoje, né, é o cuidado da saúde mental. Para quê? Para que a gente tenha a aceitação da doença, né, e saber que a gente precisa manter uma rotina intensa e interminável do tratamento, né? Quando eu era pequeno, eu lembro muito bem disso, que falava, nossa, mas qual que é a última vez que eu vou vir aqui em São Paulo no Instituto da Criança, né? Eu questionava meus pais sobre isso, mas eu já estou bem, por que eu preciso continuar vindo aqui? E para a gente era uma viagem muito grande, né? 3 horas e meia de ambulância,
para ir, 3 horas e meia para voltar, e eu não entendia isso, né? E sempre tendo que tomar remédio, fazer inalações, e então, assim, essas aceitações, né, de saber que pô, você precisa fazer para ter uma condição de vida equilibrada, né, e ela até então não tem um fim o tratamento, é para a vida inteira, né, então você tem que aprender a lidar com isso, lidar com as internações também, que são coisas que te tiram, de repente, do seu planejamento de vida, do seu trabalho, dos seus objetivos, né, pessoais, que você está focado, de repente vem uma infecção, você precisa parar tudo, ir lá, ficar internado por um período, fazer o que precisa ser feito, e vai perdendo, né, a capacidade pulmonar ao longo da vida. Então, a gente tem que aprender também a lidar com as perdas, com as frustrações, com as limitações impostas, né, pelas nossas condições. Talvez também uma coisa que eu considero bastante difícil, né, para a gente, é lidar com a falta de expectativa, sabe? Como o Dr. Paulo também colocou, antigamente era difícil ver uma pessoa adulta com fibrose cística. Então, a gente vive numa era assim que, felizmente, né, isso está mudando, esse contexto está mudando, e creio eu que vai mudar ainda mais, né? Com essa nova era aí da tecnologia, com os moduladores, nós vamos escrever uma nova história para a fibrose cística, né? Eu creio muito nisso e tenho certeza. Hoje eu sou uma prova viva de que isso sim é possível, né? E o meu maior sonho hoje é que ela esteja disponível para todos, porque realmente é uma virada muito grande naquilo que eu fiz há 35 anos atrás e aquilo que eu estou vivendo hoje, desde fevereiro, né? Quando eu iniciei esse tratamento. É uma mudança revolucionária. Então, o meu maior sonho hoje é isso, é que esses moduladores eles estejam de acesso a todos que tenham a fibrose cística, né? Todos elegíveis, de acordo com as mutações e os tipos de medicamentos. Então, é sobre isso, né? Tá emocionante essa conversa, doutor Paulo. Verdade. Falou de muitos desafios, né? Eu vi Mércia, Amanda e agora o Léo falando sobre os desafios da convivência com as famílias. E aí eu gostaria, assim, de passar essa questão para o outro lado da história, que é a academia, né? Então, assim, a gente pode dizer o quê com relação às escolas de medicina? O que de repente, ainda está faltando nesse diálogo para auxiliar a caminhada com os pacientes com doenças raras? Eu consigo resumir isso em uma única palavra. Chama-se sensibilidade. As pessoas precisam ter sensibilidade para isso, sensibilidade para o sofrimento, né? Eu acho que o maior problema de um paciente com doença rara é entre o início dos sintomas e o diagnóstico, o tempo que isso acontece, né? A quantidade de profissionais desconhecem a doença e mesmo depois, até para que o encaminhamento seja correto, chegue alguém que entenda, né? Hoje, na minha especialidade, eu tenho um esforço maior em tentar trazer essa sensibilidade, mostrar a necessidade da gente ter ambulatórios específicos. Esse atendimento não é um atendimento comum, né? Ele é um atendimento diferente. Esse paciente é um paciente que precisa de muito mais atenção, tem coisas especiais, tem medicamentos especiais. Então, eu tenho estimulado que isso aconteça, né? E você não pode perder mais esse paciente de vista, tem que estar ali, é um casamento eterno. E a gente precisa de sensibilidade dos aparelhos formadores, né? Nós estamos numa transição, os cursos de medicina, muitos deles passaram para um formato chamado PBL, né? E deixa a pessoa um pouco mais sensível, ok, mas a gente precisa ter um avanço maior nesse sentido, né? Talvez ordenar uma disciplina, talvez ter um rodízio de internato, mas o mais importante é que quando você não conhece, você, colega, precisa procurar alguém que conhece. Isso faz toda a diferença na assistência àquele paciente. Não é só dizer que não sabe o que o paciente tem, que não conhece. É uma obrigação do médico, pelo menos, dar o caminho para onde o paciente deve ir. A outra questão
é o outro lado da história, né, que são os medicamentos para essas doenças raras, que geralmente são medicamentos de alto custo, e o governo tem muito medo dessa questão. Mas aí vem a minha defesa de você ter os ambulatórios especializados, porque isso faz com que você tenha um controle melhor, faz com que você não vá dar medicação a quem não precise, mas você precisa da medicação a quem precisa. Quem tem doença rara sabe, né, o quanto é difícil, às vezes, se conseguir um remédio, se conseguir um tratamento. As coisas são lentas, muito mais lentas do que a vida pode esperar, do que a qualidade de vida pode esperar, né? E a gente tem que ter sensibilidade com a dor semelhante. Eu digo aos colegas, né, você só é médico até não perder a sensibilidade. Perdeu, você já não é médico. Você está apenas promovendo assistência, né, mas você não é mais médico. E as doenças raras precisam muito disso. Essa luta que vocês fazem, que a Casa Hunter faz, é uma luta magnífica, uma luta com muitas vitórias. Cada vitória dessa, quanto sofrimento não se tem, não é? Então, eu acho que se a gente tivesse mais sensibilidade, aí o governo também precisa ter mais sensibilidade com doenças raras. Ninguém pede para nascer com doença genética, ninguém pede para nascer com doença rara, tá certo? Agora, direito à assistência é constitucional. Eu entendo que a fatia, tá certo? Quando o dinheiro é finito, que as ações são finitas, eu entendo que o sistema público ele tem um desabatimento financeiro crônico, né? O SUS é subfinanciado eternamente, né? Os convênios também têm dificuldades, todo mundo entende isso, mas a gente precisa entender mais a situação do paciente. Esse é o maior entendimento que a gente deve ter. Como a gente pode amenizar o sofrimento de quem sofre? Esse é o grande recado, por isso que, infelizmente, eu consegui resumir em uma única palavra: sensibilidade. Eu acho que o senhor foi muito feliz na palavra, mesmo porque uma sensibilidade à pessoa, ao ser humano, uma sensibilidade às próprias regras que valem para todos, né? Que são institucionais. A gente fala que o artigo 5º está lá para todo mundo, não é só para quem está com doença rara, é para todo mundo, para quem tem uma doença rara. Enfim, mas estou achando esse papo muito, muito emocionante hoje. Eu não sei se sou eu que sou mesmo uma pessoa muito afeita ao assunto, mas tem uma coisa em comum, assim, um traço transversal aqui, que é quase todos, com exceção do meu amigo Léo, que está um pouquinho mais afastado, moram em cidades grandes, né? BH, Distrito Federal. Nessa, me conta uma coisa, ter uma doença rara respiratória numa cidade como BH, assim, quais são os desafios? Você consegue conviver bem com isso? Olha, BH, como toda cidade grande, a gente tem a vantagem, às vezes, do tratamento dos hospitais, né? Que com os ambulatórios, conforme o doutor Paulo falou, nós temos aqui no Júlia Kubitschek um laboratório excelente de pneumologia, de doenças respiratórias, mas, ao mesmo tempo, a gente convive com muita poluição, né? E, no nosso caso aqui, é muita poluição da construção civil, muita, demasiada, veicular, né? E também a questão da umidade, quando, às vezes, tem lugares que são mais afetados, né, pela baixa umidade, mas nós também, assim, somos bastante afetados. E o que eu acho interessante é que quando, por exemplo, eu estou numa região praiana, o meu desempenho é uma coisa, assim, fantástica. Quando eu chego em Belo Horizonte, eu já sinto o peso, né? Porque no meu caso, eu não sinto falta de ar. O meu problema é cardíaco, né? A repercussão minha é cardíaca, é cansaço. Mas, assim, realmente não é fácil. Tem os dois lados, né? Você tem alguns recursos, mas, ao mesmo tempo, a questão da poluição dificulta bastante, porque... Eu vou depois pegar esse detalhe do mar, porque tem muito a ver também com o Léo, e vou passar para o doutor Paulo. Mas antes disso, eu queria passar para a Amanda. Amanda, você mora em Brasília, é o oposto, né? Baixa umidade, é mais seco, mas eu não sei se para o seu caso ajuda ou não.
e principalmente como é conviver com uma cidade grande, que Brasília também tem uma concentração de pessoas e com isso todos os problemas que decorrem de viver numa cidade grande. Então, claro que eu sofro, né, com a baixa umidade, não é à toa que quando chega essa época de seca, é o período que geralmente eu mais tenho crise, mais tenho problemas, né, nesse fato. E uma das indicações que o Dr. Paulo fez para mim também é isso aqui, ó, o Maxidrate. Então, quando tem algum problema de secura e tudo mais, é o soro fisiológico em gel, né, então isso ajuda bastante também. E, assim, eu tomo bastante água, minha rotina é muito de água, eu vivo com garrafinha de água, né? Por onde eu vou, preciso disso, porque aqui não tem mar, aqui tem um lago, mas, assim, já ajuda bastante, mas não é a resolução total, e eu também passo pela situação da Mércia quando eu vou para uma cidade praiana, para algum lugar que tem bastante água, é muito melhor, né? Mas eu convivo com Brasília até porque, como eu nasci no Goiás, que é próximo daqui, é a primeira capital que eu tinha, então, recursos para poder ser tratada, certo? Então, eu cresci convivendo com Brasília, foi onde eu encontrei a salvação da minha vida, né? Porque se eu não tivesse Brasília perto de onde eu morava, não sei se eu estaria aqui, né? Então, foi onde eu consegui ter todos os recursos necessários para ter uma vida digna, e graças a Deus aí, porque meus pais sempre se preocuparam muito com isso, né? Então, desde que nós já tínhamos um tratamento muito focado, né? Tem pessoas que, infelizmente, descobrem, às vezes, coisas assim, genéticas, muito depois, que poderia ter, se descoberto antes, né? Poderia ter melhorado aí a situação. Então, com certeza, eu passo por isso, mas eu me adapto bastante com água e procurando aí ficar longe de friagem, essas coisas assim. É uma relação de amor e ódio constante, né, Léo, com cidades grandes, né? São Paulo está no seu destino, apesar de ser de Araraquara. Me fala um pouco aí dessa relação com cidade grande. Você, quando vem a São Paulo, você sente o entrar numa cidade com uma poluição maior? Isso afeta o teu dia a dia, não? Então, no caso aqui, Araraquara, né, nós ficamos no interior, o clima aqui é bem seco também. E além da umidade do ar, tem a questão das queimadas também, que é um negócio que nos assombra bastante nessa época do ano. Tem os incêndios que infelizmente acontecem, né, de forma voluntária, tem a questão às vezes é involuntário também, mas é muita poluição assim, e o que nos resta é dobrar os cuidados, né, a gente não tem controle dessa situação, são coisas que acontecem que a gente, infelizmente, acaba pagando o preço, né, e o preço às vezes acaba sendo muito alto, porque, de fato, é nessas épocas do ano que aumenta o número de internações, né, que a gente acaba pegando mais infecção ali, por mais que a gente tente controlar, né, dobrando os cuidados com inalações, com a hidratação, com o umidificador, às vezes acaba acontecendo, né? Então, de fato, se para quem não tem uma doença respiratória sente isso, sente essa questão do clima aí, da umidade, da poluição, para quem tem é ainda pior e o preço acaba sendo muito alto, né? A gente não tem o controle para se blindar 100% dessas variáveis externas aí, como o clima, por exemplo. Doutor Paulo, uma constante aqui é que, no caso da HP, da FC e da DCP, ambos ficam melhor na praia? Só para constar. É importante a gente esclarecer uma coisa, que a praia não tem só umidade, né? Na praia você está ao nível do mar. Por exemplo, Belo Horizonte está a 850 metros. Né? Brasília está a mais de 1.000 metros. Então, você respira melhor, você tem mais oxigênio, você tem um percentual da fração de oxigênio maior quando você está ao nível do mar. Né? Então, qualquer pessoa que tenha doença respiratória crônica, né, e isso provoca algum grau de hipoxemia, se o oxigênio seja um pouco mais baixo, ela vai se sentir melhor no nível do mar. Outra coisa que a gente chama a atenção são nas viagens aéreas, né? Pessoas com doenças respiratórias, quando forem voar, é importante elas terem uma avaliação de como está o oxigênio dela no sangue, né? Porque no avião é como se a gente estivesse a 2.400 metros, né? Uma montanha de 2.400 metros. Né? Lá no avião ele é mais rarefeito, né? Por vários motivos, né? Mas essa é a principal razão
deles se sentirem melhor ao nível do mar. Perfeito, e é legal que a gente agora já sai daqui com um aviso, né? Quem tem um problema respiratório e vai pegar um avião deveria tomar cuidados extras, né? Bacana. Mércia, na verdade, quando a gente fala de doença rara, a gente costuma dizer que tem dois marcos chaves, né? Que é o diagnóstico e tratamento quando ele existe, né? Você já falou um pouco da questão da medicação, mas eu queria saber, assim, como é que está hoje a Mércia em termos de rotina de cuidados? Eu faço acompanhamento, né, com o pneumologista e com o clínico. Então, o clínico é com mais frequência e o pneumologista, às vezes, 2 vezes no ano. O medicamento, continuo com os medicamentos. Hoje eu uso o Riociguat, o Apixabana, Lasix, Aldactone e o Neutrofer, porque eu não sei qual a causa, eu tenho uma anemia recorrente. Então, aí eu faço uso constante do Neutrofer. E hoje o que eu posso dizer é que eu estou bem melhor. Tenho uma vida quase normal, né? Eu tenho dificuldades ainda com subida, por exemplo, Belo Horizonte é cercada de morros, e então, quando eu estou numa rua que eu tenho um aclive, eu sinto, às vezes o aclive é discreto, mas não estou nem percebendo, mas aí o cansaço começa a manifestar, e eu percebo que eu estou realmente numa rua com um certo aclive. Mas, fora isso, eu tenho levado uma vida quase normal, graças a Deus. E aos meus médicos, né, que têm me acompanhado e procurado fazer o melhor para que a minha qualidade de vida. Qualidade de vida, essa é a palavra. Amanda, e você? Você consegue, por exemplo, uma questão que é muito importante, né? Ter uma atividade física básica que você gosta de fazer, tipo caminhada, enfim. Como é o seu dia a dia de cuidados? Eu não posso fazer atividades físicas muito bruscas, né? Mas eu faço o leve, que é caminhada. E por conta da minha rotina, da minha correria, não consigo fazer tudo como eu deveria fazer, certo? Mas caminhada é o que mais dá para fazer, né? E também, graças a Deus, eu consigo também de bicicleta. É engraçado que quando eu era menor, eu ficava questionando muito os meus cardiologistas, né? Falava assim, por favor, eu quero andar de bicicleta. Eu vejo todo mundo andando de bicicleta e eu não estou andando de bicicleta. Eu quero andar de bicicleta. Eu fui andar de bicicleta a primeira vez, eu tinha 10 anos, né? Com a bicicleta do meu pai, eu não andei de bicicleta de rodinha, foi de imediato bicicleta normal, né? Meu pai já me incentivando também. Meus médicos falaram, não, é porque você pode cair e isso pode dar um impacto, marca-passo, isso pode prejudicar você, né? E aí eu ficava assim, mas eu quero ir de bicicleta, eu quero ser uma pessoa normal, porque é aquela questão, quando você é criança, principalmente, você vê todo mundo tendo uma vida super normal e você lá, né? Eu cresci vendo a galera lá na educação física fazendo tudo e eu sentado no banco tendo que fazer educação física teórica, né? Porque eu não podia fazer parte daquelas atividades, mais questão de impacto, também ligado ao esforço, né? Mas principalmente um receio mais voltado ao marca-passo. A questão respiratória, principalmente também, a cabeça falou, é um cansaço, né? A gente sente mesmo o cansaço, dependendo da situação, então eu não consigo sair correndo, mas se eu sair correndo, daqui a pouco eu tô... Engraçado, por exemplo, já peguei ônibus, vou pegar ônibus, corro, eu chego lá que não é doido, assim, até voltar ao normal de novo e ficar tudo bem, né? Graças a Deus, com o tempo, eu tenho melhorado bastante com o uso das medicações que eu já falei, certo? E também a nebulização é uma coisa que eu uso de vez em quando. Hoje é só com soro fisiológico. Antigamente eu usava com outras medicações, mas hoje já uso na bombinha. Então tá tudo ok. Que me ajuda bastante também, traz essa umidade até da pergunta anterior. Então é isso, eu faço mais a caminhada mesmo, não faço nada brusco. Gostaria de fazer 1000 coisas como todo ser humano, fazer, mas não está ao meu alcance. Então, eu faço tudo aquilo que eu posso e isso ajuda bastante. Valeu, Amanda. E você, Léo?
Você está me falando que você literalmente nasceu de novo nesses últimos meses. Aí você está fazendo o que em termos de qualidade de vida? Você está conseguindo caminhar? Como é que você está? Foi, nossa, é fantástico, assim, essa oportunidade, né? De ter um renascimento, ter uma segunda chance de voltar a fazer coisas que eu nem sonhava em fazer de novo, né? A primeira vez que eu entrei numa piscina depois do uso do modulador, eu realmente fui aos prantos, porque eu não imaginava que eu ia conseguir voltar ali a dar braçadas debaixo d'água pela falta de ar, né? Eu estava usando oxigênio contínuo já há 4 meses direto, usando 4 litros domiciliar. Então, é aquela respiração ofegante, assim, puxando e soltando, né? Toda hora consciente ali, lembrando que você precisa respirar. E depois que eu iniciei o uso do modulador, foi uma coisa, assim, surpreendente, foi muito rápido a resposta, né? A hora que deixou de produzir a secreção e meu pulmão começou a ventilar sozinho, assim, sem uma força mecânica espontânea, né? Colocando... Ele começou a ventilar normal, falei, cara, não é possível, essa medicação realmente é muito poderosa. E tanto que em casa, uma coisa também que marcou bastante é que nesses 4 meses que eu fiquei usando oxigênio contínuo, eu pagava por uma pessoa para passear com meus cachorrinhos aqui, né? Levar eles fazer xixi ali, dar uma voltinha no quarteirão com eles, porque eu não conseguia, né? E, nossa, hoje a gente anda bastante, faço caminhada de 5 quilômetros, de 8 quilômetros, eu nado mais de 1.000 metros na piscina, né? Não direto, lógico, fazendo os intervalos, mas estou fazendo academia 3 vezes por semana também, Nossa. conseguindo puxar peso que, assim, na minha história inteira eu nunca imaginei chegar naquele peso, né? Estou ganhando massa, estou realmente conectado com a vida, sabe? Em um momento que eu estava mais ali entregue à situação, no estágio terminal já, veio essa esperança que agora de novo, né? Desculpa ser repetitivo, mas o que eu mais quero é que todas as pessoas que tenham a fibrose cística tenham essa mesma associação, essa oportunidade que eu tive, sabe? Porque hoje o tratamento que nós recebemos pelo SUS, né, é um tratamento adequado, porém reativo. Ele combate aos sintomas da doença, e esse modulador ele combate a causa dos sintomas. Então, não é a cura, mas é um livramento, né, uma liberdade que você tem daqueles sintomas que você sempre viveu refém deles, né? Então, assim, é algo extraordinário, é algo fantástico mesmo, e você acaba tendo todas as possibilidades de volta, né? Eu, assim, eu iniciei o uso muito tarde, mas graças a Deus foi no tempo certo, né? Eu estava com 16% só de VF1, eu consegui subir para 35%, né? O último exame que eu fiz deu 37%, então mais que dobrou a capacidade. Então eu vejo assim, que as pessoas que não têm ainda esse impacto, de repente, do comprometimento, né, da função pulmonar, se elas iniciarem o quanto antes, elas não vão ter muito problemas em relação à sua vida, sabe? A evolução da doença vai estar mais controlada. Lógico, eu não posso garantir nada, eu falo como a minha experiência que eu tive, né? Hoje eu só não estou liberado ainda do meu tratamento total, né? Que eu ainda continuo fazendo as inalações, tomando toda a medicação, porque a gente não tem uma garantia de como vai ser a continuidade do tratamento. A gente ganhou por um período, judicialmente, lá, o modulador, estou fazendo uso, agora em outubro já está no final, inclusive eu estou passando por uma batalha psicológica aqui muito grande em relação a tudo isso, com medo, né, de ter uma regressão, de voltar a apresentar as infecções, né? Agora está indo para 1 ano da minha última internação, que foi a mais difícil de todas, né? Então, é de fato um livramento maravilhoso que te possibilita fazer tudo aquilo que você sempre teve vontade, sempre quis fazer, né? E hoje você tem a possibilidade. E eu estou fazendo valer a cada dia mesmo. Eu faço atividade física, eu procuro, mesmo às vezes sem vontade, vou lá, faço, como, o que tem que comer, sabe? Eu estou dando o meu melhor porque eu quero ser um exemplo disso, de eficiência da medicação, né? Que sim, ela vale muito a pena, né?
Porque antigamente, por mais que eu tinha essa mesma essa intenção, né, de estar fazendo tudo direitinho, eu não tinha constância, né? Eu fazia uma semana, depois vinha uma crise, vinha muita falta de ar, aquela secreção, aqueles cuidados intermináveis que a gente limpa todo o pulmão, aí no outro dia acorda já está tudo sujo de novo, né? E como doador eu estou tendo essa oportunidade de ter uma higiene mais eficiente e não tanto repetitiva, assim, né? Massificação, assim, aquele negócio pesado, sabe? Hoje está tudo muito mais leve. Continue assim, Léo. Doutor Paulo, a gente falou muito agora de qualidade de vida, de cada um como está lidando aí com seus tratamentos, mas tem um componente chave nesse processo, como eles mesmos falaram, que são os médicos, né? E o diálogo médico-paciente talvez seja um dos itens mais importantes aí para que tudo corra bem, né? O senhor participou com a gente da primeira edição do Projeto Respirar, está voltando agora na terceira, quer dizer, já estão 3 anos aí que a gente está fazendo essa experiência, esse esforço de falar sobre doenças raras respiratórias. Como é que o senhor avalia esse tempo, né? Muita coisa surgiu desde então, né? Muita discussão, a questão dos raros, acho que a gente pode dizer, cresceu muito. Como é que o senhor vê hoje o diálogo médico-paciente nas doenças raras? Houve uma melhora muito grande, né? Nos últimos anos, eles são anos de vitória para quem tem doença rara. A gente tem grande esperança que haja uma diminuição do tempo entre sintoma e diagnóstico, né? A gente tem grande esperança que os medicamentos sejam mais facilitados para quem precisa. E a gente tem grande esperança também que se tenham mais centros de referência em doenças raras. Isso é fundamental, isso é muito importante. Isso deve ser uma preocupação particular do SUS, por exemplo, né? Tem uma força-tarefa nesse sentido. Exigir que os hospitais terciários no Brasil tenham seus ambulatórios específicos, porque isso, quando o profissional ele tem mais conhecimento numa doença rara, a assistência fica muito melhor. Tá? Ele tem muito mais chance de ter avanço, de ter um bom acompanhamento, de ter uma boa assistência. E essa é uma luta nossa, às vezes, de tirar dos ambulatórios gerais, né, e colocar um ambulatório específico de doença rara. Porque, além de toda assistência, você tem briga por medicamento, você tem uma quantidade imensa de relatórios que você precisa fazer para o paciente ter acesso àquela medicação. Esses relatórios precisam ser renovados. Muitas vezes os governos pedem relatórios repetidos. A doença é eterna, o paciente não... A doença é crônica, está lá, você não precisa mais estar explicando o que você já tem explicado rotineiramente ou fazer uma explicação de 3 em 3 meses. Parece até que ele quer que você desista, né? E isso faz uma grande diferença, uma grande diferença. Eu vou dar um exemplo aqui a você. Hoje a gente tem um ambulatório específico de uma doença rara chamada linfangioma e a gente tem atendido o Brasil inteiro, né, através de consultas online. Então o paciente está lá no Acre e a gente consegue chegar até ele, a gente consegue ajudar o colega. Quando um paciente com LAM vai ser submetido a uma cirurgia, o anestesista liga para a gente troca uma ideia, bate um papo, explica a ele o que é que pode, o que é que não pode, o que é que deve, quais são. Então, isso é muito importante. Isso tem muito a ver com as referências. Quanto mais referências a gente tiver, melhor assistência os pacientes com doenças raras terão. Logicamente, que o aparelho formador tem uma responsabilidade imensa. A gente precisa melhorar na formação dos médicos, tá certo? Dos profissionais de saúde, de modo geral, né? A ideia de ter um maior conhecimento sobre doenças raras. Outra coisa que foi fundamental é essa parte que a Casa Hunter faz, né? A luta pela melhor assistência, a luta por remédio, e essa luta é uma luta política. Houve envolvimento político para que as coisas melhorassem. E não tem outra forma, a gente tem que lutar dessa forma. Esse envolvimento político é extremamente importante e ele é um passo muito importante que precisa ser dado, porque esse foi o principal avanço que a gente teve. Abrir a consciência dos políticos que tem gente sofrendo, que tem gente sem assistência, tá certo? E que essas pessoas podem gritar também. Então, isso foi um passo extremamente importante.
o grande avanço que a gente tem, além das questões de conhecimento, é dessas lutas, e a Casa Hunter é uma das grandes responsáveis por isso. Enfim, gente, a gente pode dizer que até a ONU hoje tem se manifestado publicamente sobre a questão das doenças raras, né? A gente, em dezembro, teve o primeiro documento oficial das Nações Unidas falando sobre as doenças raras, né? Sobre essas necessidades, principalmente de equidade, né? A gente de ter um tratamento diferente para que essa população, de fato, tenha os seus direitos preservados, né? Uma vida digna. Tendo isso em mente, eu queria já encerrar, passou rapidinho essa hora conversando, esse encontro, né? Ouvindo de vocês, o que vocês consideram aí os pontos críticos que o governo brasileiro deveria ter uma especial atenção, né? Quando se fala de doenças raras. Mércia, eu queria começar com você, não à toa, você já participou, inclusive, de uma consulta pública da Conitec, né? Na sua opinião, o que precisa melhorar? Sempre desde que eu fui diagnosticada, eu participo das consultas públicas por meio daquele questionário. E o ano passado eu tive a oportunidade de participar da reunião online como paciente. O que eu vejo que a gente precisa? Só fazendo, apesar, né, da participação, eu saí assim, um pouco desmotivada. E no resultado a gente viu que, de fato, o Rio Siguate, ele não foi incorporado, né, na lista do SUS. Mas eu acredito muito nesse movimento que vem de baixo, né, das associações, dos próprios pacientes, e por isso eu penso que é importante que os pacientes, né, nós pacientes, tenhamos mais oportunidades de trazer a nossa história, né, tanto de tratamento quanto de melhora, né, para esses espaços, conforme esse que nós estamos tendo agora. E também, o doutor Paulo até falou, que os médicos também sejam motivados a se interessar pelas doenças raras. Vejo que quando, até parece que foi o doutor Paulo que disse, o médico pega o paciente, começa a acompanhar, viu que ele não dá conta, ou que não é da área dele, ou que precisa de uma outra opinião, então encaminhar rapidamente esse paciente, né, para o especialista, para que comece o tratamento com antecedência, né, o diagnóstico, que é muito importante, previamente, e o tratamento. E também alguma forma da mídia participar, que eu acho que é fundamental a participação da mídia, tanto na divulgação, né, das doenças, como também das oportunidades de tratamento, de centros, de ambulatórios, que propiciam esse acompanhamento a esses pacientes. Então, assim, eu fico sempre atenta às chamadas da Conitec, porque eu não sei se vocês já ouviram falar, eu acredito muito no efeito bidê. A coisa acontece de baixo para cima. Se a gente for esperar o efeito chuveiro, né, o governo fazer, eu acho que é mais difícil acontecer. Então, acho que é hora de nós nos unirmos e batalhar, não desanimar e acreditar que hoje ainda não, mas que com certeza os nossos medicamentos serão incluídos nessa lista e também que possamos ter uma oportunidade, todos nós, né? Hoje nós temos, mas todos têm esse acesso que nós temos? A maioria? Com certeza não. E é penoso, né? Você receber o diagnóstico, ou até antes, né, aquele processo de doença, e você vai perdendo a sua funcionalidade, até que chega um diagnóstico, e depois disso vem o tratamento, e o tratamento é impossível você ter condições de acesso. Aí vem justiça, então todo esse tempo, e aí foi o que Leonardo colocou. Emocionalmente, a gente fica muito fragilizado, muito impotente, e isso repercute de modo geral na vida da gente.
Amanda, e você? Como é que, na sua opinião, o que a gente efetivamente precisa trabalhar como pontos chaves, né, com urgência, não só pelo legislativo, mas também pelo executivo, né, no Brasil, para que doenças raras tenham um melhor tratamento? Então, graças a Deus eu tive diagnóstico cedo, né? Claro que deveria ter sido até mais cedo, mas isso ajuda bastante. Hoje eu tenho uma qualidade de vida melhor. Hoje eu sei a quem recorrer, eu sei o que fazer quando alguma coisa me acontece, porque eu tenho um entendimento de como funciona o meu corpo, de como tudo acontece. Não 100%, mas eu tenho bem um direcionamento do que fazer. Muitas pessoas não têm, infelizmente, né? No nosso país, principalmente, posso dizer assim, não tem muito investimento focado nisso, né? Acho que o primeiro ponto é a identificação mesmo das doenças raras. As pessoas não sabem o que elas têm, né? Elas sabem algumas coisas, assim, e é aquela questão mesmo que até o doutor Paulo falou, né? Os médicos, eles não têm muito conhecimento dessas doenças raras. Um exemplo, se eu chego no hospital hoje, no pronto-socorro, a maioria das pessoas que não sabem da minha causa querem me internar, vai internar essa menina aí, porque o negócio aqui tá feio, né? Já aconteceu isso, quando eu tinha 13 anos, a mulher já quis me internar, falando que eu tinha pneumonia, pode internar, que não sei o quê, e não é necessário no meu caso, eu posso ter o tratamento em casa, né, com antibiótico e tudo mais, e ter uma vida, entre aspas, assim, normal, entendeu? E, infelizmente, as pessoas, por falta de informação, elas são tratadas de forma errada, e aí isso prejudica a qualidade de vida da maioria das pessoas. E um problema também é a questão da falta de investimento, na verdade, do escasso investimento de pesquisas, né, na área de pesquisa. Então, se você investir na área de pesquisa, você vai saber, né, a doença que a pessoa tem, você vai saber a forma de tratar essa doença, então ele vai beneficiar no geral, né? No meu caso, por exemplo, como uma doença rara, todos nós, né? Mas assim, no meu caso, por exemplo, não tem tratamentos tão específicos, está acontecendo agora, né? Uma coisa específica, assim, da síndrome de Cartagena, é assim que você trata. Não, muitas vezes você vai tratar com coisas que parecem, assim como se trata asma, assim como se trata bronquite, está aqui um medicamento direcionado. 90% das doenças raras não tem tratamento. Infelizmente, né? Você vai usar um tratamento parecido com outra doença, né? Isso aqui é mais ou menos, vai usar isso daqui, mas não é o específico, né? Infelizmente. Então, por falta de investimento em pesquisas. Então, se o Poder Legislativo e o Executivo fizerem ações, né, mais focadas nessa parte, com certeza aí as pessoas todas, em geral, que têm doenças raras vão ser grandemente beneficiadas. Obrigada, caríssimo. E você, Léo, você acrescenta algum comentário aí ao que já foi falado pela Mércia e pela Amanda? Não, o que eu tenho para acrescentar, que eu acredito, né, que falta um pouco de transparência mesmo, sabe? Principalmente em relação a quando a gente já tem algo que é comprovadamente efetivo e você entra pedindo o seu direito e daí eles ficam com artefatos para ganhar tempo, né? Para falar, olha, esse tratamento não é tão efetivo. Gente, como que não é? Está comprovado que o negócio é... Então, assim, falta transparência, fala, ó, a real é o seguinte, o medicamento é caro, a gente tem que fazer alguma coisa e vamos trabalhar para isso. Agora, não venha me colocar uma pessoa que não entende da doença para querer contradizer aquilo que um especialista prescreveu ali, com um médico que é especialista na doença, para querer contra-argumentar, e esse médico ter que repetidamente ficar fazendo laudos e mais laudos para provar que a medicação é eficiente. Isso é muito custoso, né? Os médicos que são especialistas, como o Dr. Paulo, ele não tem, talvez, esse tempo de ficar toda hora ali provando por A mais B a efetividade de uma medicação, sabe? É custoso para o paciente, que fica desanimado, desmotivado, é custoso para o médico também, e então acho que falta essa transparência, essa autonomia, essa confiança para quem de fato são os especialistas em cada doença rara. Peraí, vamos ouvir esse pessoal, vamos acreditar, vamos confiar das informações que eles estão passando. Até que ponto que isso é real ou não é, né? É fazer um trabalho mais apurado e não simplesmente querer ficar ganhando tempo em cima da gente, em colocar médicos que não são especialistas na doença para querer dar um laudo pericial,
fazer uma perícia para ver se é ou não é efetivo uma determinada medicação, né? Então, acho que é transparência, autonomia e confiança. Acho que é isso que talvez falte aí para o nosso legislativo, para que a gente tenha uma equidade aí, né, de repente, para quem sofre com uma doença rara, porque a gente já nasce com uma sentença, né, infelizmente, a gente não escolhe nascer com isso. Então, a gente é obrigado a conviver com a doença, a gente tem todos os desafios que qualquer pessoa comum tem, a gente tem que trabalhar, a gente tem que encontrar um lar, a gente tem que se alimentar. Um outro exemplo, a nossa rotina de fibrose cística, ela é muito consumida, é 3 a 4 horas por dia de tratamento. Será que não está na hora da gente rever as pessoas que trabalham com fibrose cística, fazer uma jornada de trabalho um pouco menor, uma trabalho de 6 horas ao invés de 8 horas por dia, né? Então... E que essa jornada de trabalho tenha literalmente a abertura, né, doutor Paulo, aos tratamentos. Por exemplo, vocês, é diferente, por exemplo, de uma doença de depósito que faz um tratamento de reposição enzimática, né, doutor Paulo, e que essa pessoa tem que, às vezes, ficar 3, 4 ou mais horas a cada semana ou a cada 15 dias fazendo uma reposição. E a gente sabe que essas pessoas muitas vezes perdem o emprego por causa disso. Gente, a gente piscou os olhos e literalmente o nosso tempo acabou. Eu queria só as considerações finais de vocês e em nome da Casa Hunter, primeiro, eu queria agradecer demais vocês terem parado para conversar com a gente, trazer esses depoimentos extremamente sensíveis e cheios de sentido para o que a gente trabalha aqui, né, que é buscar formas, mecanismos, soluções que facilitem pessoas com doenças raras e seus cuidadores. Doutor Paulo, palavras finais? Bem, primeiro eu gostaria de agradecer essa oportunidade da Casa Hunter, parabenizar vocês por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Estou à disposição sempre que vocês precisarem, né? Essa luta é uma luta muito forte, mas é uma luta muito gratificante, né? Quando um paciente com doença rara chega ao ponto só correto de assistência, a qualidade de vida dele muda, né? E esperar que a gente, politicamente, consiga avançar cada vez mais na assistência das pessoas que precisam. Mércia, você disse que queria falar alguma coisa, a hora é essa. Eu gostaria de agradecer de coração, né, a Casa Hunter, que contribuiu para que nós, pacientes, pudéssemos ter essa oportunidade de trazermos a nossa história pessoal. Também agradecer ao doutor Paulo pelas contribuições, pelos esclarecimentos, e com certeza agradecê-lo porque eu vi a participação dele lá na reunião da Conitec, e ele está lutando junto conosco. Também aos colegas que participaram, foi um prazer conhecê-los e saber também um pouco da história de vocês, que me encoraja a lutar pela minha. Muito obrigada. Amanda? Também quero agradecer à Casa Hunter, agradecer ao doutor Paulo pelo convite. Sou muito grata também por conhecer a história de cada um de vocês. Exatamente o que a Mércia falou, a gente se sente motivado, né? Uma das coisas muito importantes é a gente saber que existem outras pessoas também lutando. Não é só a gente, né? A gente não se sente sozinho. Então, obrigada pela oportunidade e que mais pessoas aí tenham esse acesso à informação e vamos continuar na torcida que tudo vai melhorar. Assim espero. Muito obrigada. Fala, Léo. Também, né, gostaria de agradecer pelo convite, parabenizar pelo projeto, né, pela Casa Hunter, Dr. Paulo, Amanda, a Mércia pelos depoimentos, né, você, Ariadne, por ter conduzido também aí a nossa conversa. Eu estava bastante apreensivo, não dormi muito bem à noite também, fiquei com uma ansiedade aqui de como seria a primeira que eu estou participando, né. Então, assim, passou agora, de fato, a gente continuar divulgando, né, as nossas condições, para que ela atinja o maior número de pessoas possíveis e as transformações, elas aconteçam, né, e esse é um processo fundamental aí que a gente está contribuindo para que as condições melhorem para todos, né, com doenças raras. Gente, muito obrigada. Continuem aí conectados com a gente. Esses dias do Projeto Respirar tem muitas atividades e para a gente é uma honra contar
com a presença de todos vocês. Muito obrigada.